Olá, hoje mais um programa da websérie Segredos do Solo da AgroCP. Estamos aqui na cidade de Uberlândia recebendo um grande especialista, estudioso, o Dr. Gaspar Henrique Kondorfer. É isso mesmo, professor? Aproveitando, já se apresente e corrija a minha pronúncia. Eu sou Gaspar Kondorfer, é um nome de origem alemã. Eu sou professor aposentado aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Aposentado, entre aspas, porque ainda a gente tem alguns estudantes de doutorado que conduzem trabalhos de pesquisa. Alguns deles, inclusive, nessa linha de organominerais. O professor, como ele já disse aqui, ele é titular na Universidade Federal de Uberlândia. Ele é doutor em solos e nutrição de plantas pela USP, com pós-doutoramento na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Possui mais de 130 artigos científicos publicados. É coordenador do grupo de pesquisa Silício na Agricultura e é também consultor em mais de 80 usinas de cana-de-açúcar no Brasil e no exterior. Duas perguntas, professor. A primeira é de ordem de curiosidade. Como atender 80 usinas no Brasil e no exterior? E ainda os orientandos. Basicamente hoje a minha atividade se resume à consultoria, né? Essas consultorias, elas não são dia a dia, elas são consultorias mensais e, de fato, são muitas, desde aí principalmente a maioria estão aqui no Centro-Oeste, né? Algumas no Paraná, algumas até no Mato Grosso, mas as principais estão aqui no Sudeste, principalmente o estado de São Paulo e Minas Gerais. Professor, para aquelas pessoas, né, que nos acompanham aí na nossa websérie e que tiver interesse para aprofundar um pouco mais do assunto que nós vamos tratar aqui hoje, onde ele localiza esses artigos, essas informações? Nós temos um grupo de pesquisa chamado Silício na Agricultura. Esse grupo foi criado há vários anos atrás, coisa de 20 anos atrás. E existe um site na internet onde você tem acesso à maior parte desses trabalhos que foram publicados em revistas científicas e você pode, então, em muitos casos, ter acesso a esse material. Antes de mais nada, né, eu quero agradecer aqui a sua disponibilidade, a sua participação, de poder apresentar aí para as pessoas, né, que nos acompanham tamanha riqueza de informação. Eu queria fazer uma introdução. Hoje, né, responsável por 20% da produção global e 45% de exportação mundial, o Brasil espera produzir um volume recorde de açúcar na safra atual. São esperados em torno de 41 milhões de toneladas, um expressivo aumento frente aos 29,6 milhões registrados de 2019 para 2020. Dentro dessa contextualização, e o senhor aí como um especialista, né, na área de adubos e adubações, e principalmente na cana-de-açúcar, como o senhor entende que os organominerais podem contribuir para o aumento da eficiência dos fertilizantes, do seu uso, né, utilização nessa cultura? Em primeiro lugar, eu queria salientar que a cana-de-açúcar é uma cultura extraordinariamente interessante na medida em que ela recicla ou faz uma ciclagem de nutrientes diferente das demais. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você importa fertilizante, e a maior parte dos nossos fertilizantes são importados, nós utilizamos nos nossos solos, que em geral são solos de baixa fertilidade, tem uma demanda elevada de nutrientes. A gente faz a adubação desse solo, as culturas extraem esse nutriente e muitas vezes vão embora do país através da exportação, principalmente dos grãos. Então no nosso sistema de cultivo de grãos, principalmente milho, soja, você tem a importação e a também exportação desse mesmo fertilizante através dos grãos. A cana é particularmente uma cultura
que é diferente em relação a isso. Nós importamos fertilizantes para fertilizar os nossos solos, mas aí tem um ponto importante. A totalidade desses nutrientes importados ficam ou retornam ao sistema de produção. Então a ciclagem desses nutrientes é extraordinariamente alta, porque quando nós estamos produzindo cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de etanol, para a produção de açúcar, né? O resultado dessa produção é basicamente um material que tem na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio, e na verdade não existe nada de nutrientes, aqueles que a gente importa. Todo nutriente que é utilizado na adubação de cana, por exemplo, retorna para o solo na forma de resíduos orgânicos, na forma de vinhaça, na forma de torta de filtro, na forma de cinzas, enfim, a ciclagem é extraordinariamente elevada. Então esse conhecimento que a gente adquiriu no sistema produtivo de cana, da importância da matéria orgânica no sistema produtivo, tem tudo a ver com essa categoria de fertilizante, como é o caso dos organominerais, né? Pegando abrindo, com licença, professor, pegando um gancho aí nessa fala do senhor. Então, poderíamos considerar, o senhor considera que o organomineral seria uma alternativa, ou é uma alternativa economicamente sustentável para o uso na agricultura de uma maneira geral? Certamente, né? Porque, como eu disse, essa categoria de fertilizante, ela agrega o potencial que existe na adubação mineral, que a gente conhece e domina muito bem, né? Com o potencial orgânico que os solos demandam, né? O uso da matéria orgânica para melhorar a qualidade do adubo mineral é extraordinário. Eu vou dar uma ideia para vocês do que eu estou falando. Por exemplo, o fósforo é um elemento que é necessário em grande quantidade nos nossos solos. E você muitas vezes coloca quantidades muito acima daquilo que a planta precisa exatamente. Vou dar um exemplo. A cana você aplica 100 kg de P2O5, por exemplo, mas a necessidade dela é de apenas 40, 30 quilos, tá certo? Essa diferença, normalmente, quem fica com essa diferença é o solo. E esse processo a gente chama de um processo de retenção de fósforo, ou então fixação de fósforo. Muito bem, na medida em que eu passo a utilizar tecnologias como o caso do uso de adubos organominerais, eu posso reduzir essa diferença, eu posso aumentar essa diferença entre aquilo que se aplica e aquilo que efetivamente a planta é capaz de aproveitar. Ou seja, nós com a utilização desse tipo de fertilizante, nós podemos aumentar de forma muito significativa a eficiência dos adubos minerais. Esse é o ponto mais importante, ou seja, os organominerais são efetivamente muito mais eficientes do que os adubos minerais. Poderíamos então considerar que o fertilizante organomineral ele é efetivamente uma alternativa de aumento de produtividade. Teríamos indicadores para medir essa performance? Não resta a menor dúvida, né? A nossa pesquisa tem mostrado que em alguns elementos você é capaz, em algumas condições, de substituir até 50% do nutriente necessário para um determinado cultivo, né? Esse é um caso, por exemplo, de cana-de-açúcar. Nós somos produtores de cana-de-açúcar, nós nos utilizamos dessa tecnologia de organominerais e, efetivamente, sempre que fazemos uso dessa tecnologia, nós temos a oportunidade de reduzir o uso desses nutrientes, desses fertilizantes, com ganhos de produtividade, né? Nós temos uma pesquisa vasta de avaliação da eficiência agronômica desse tipo de fertilizante, os organominerais, e comprovadamente se pode pensar em redução aí em média de 30% nas doses de nutrientes aplicadas quando se utiliza o adubo mineral em parceria com o adubo orgânico, né? A parte orgânica vai trazer um ganho efetivo não apenas
de eficiência, como também de ganhos de produtividade, né? Nas nossas áreas, eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Nós temos um canavial onde se utiliza adubação com organominerais, né? E a produtividade é extraordinariamente alta. Nós colhemos no ano passado a cana-planta, nós tivemos produtividade de 180 toneladas sem irrigação. Isso são números bastante elevados, o que caracteriza, entre outras coisas, evidentemente, a importância de você utilizar fertilizantes de eficiência agronômica mais alta. Nós falamos aí de produtividade. Eu queria trazer um pouco aí para a sustentabilidade. A nossa produção preparou um conteúdo aqui. O etanol de cana-de-açúcar é o biocombustível com menor pegada de carbono do mundo. No Brasil, a mistura de etanol na gasolina é obrigatória por lei, com 27%, desde o ano de 2015. O etanol, um orgulho nacional, né, pela sua eficiência energética, né, de ser uma fonte limpa e renovável, né, de energia, e pela sustentabilidade em toda a cadeia e pela geração de emprego e renda no campo. Né? Poderíamos aí, como o senhor ainda brincou, falar da RenovaBio aí, ficarmos aqui até amanhã, o senhor falando sobre o tema. Como o senhor poderia fazer um paralelo entre essa utilização, esse desenvolvimento, esse uso do etanol e os organominerais do ponto de vista da sustentabilidade? Veja bem, o etanol, a matéria-prima utilizada é a cana-de-açúcar e por conseguinte a produção de cana-de-açúcar é uma grande geradora não só de energia etanol, mas é uma geradora de alimentos, o açúcar, é geradora de energia elétrica através da cogeração, mas sobretudo, né, o resíduo gerado em grande quantidade, né, da produção de etanol, que é a cana-de-açúcar, o resíduo gerado, nós temos aí produção de 35 quilos de torta de filtro, que é um material orgânico de primeiríssima qualidade, por cada tonelada de cana. Nós temos aí as cinzas queimadas na caldeira, que é riquíssima em matéria orgânica, da ordem de 10 até 30% de matéria orgânica, é gerada à base de 20 também até 30 quilos desse material por tonelada de cana, e ainda a própria vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol, gerada à base de 12 litros de vinhaça por cada litro de etanol produzido. São tudo materiais, resíduos orgânicos, resíduos da produção de etanol e cana, de uma importância muito grande para a sustentabilidade da produção de cana, né? E isso associado a essa capacidade de utilização e de produção desses resíduos orgânicos, associado à adubação mineral, traz para a cana-de-açúcar um nível de sustentabilidade, um nível de manejo mais voltado a um manejo orgânico, mais voltado a um manejo mais sustentável, muito importante para o Brasil, sobretudo no que diz respeito à substituição de importação, né? Perfeito. Professor, eu poderia estar aqui, senhor, muito obrigado, o senhor tem uma facilidade para nos envolver no assunto, no tema, e poderíamos ficar aqui, né, uma tarde inteira. Eu queria agradecer mais uma vez, né, em nome da AgroCP, em nome, né, do nosso projeto, né, que é essa websérie Segredos do Solo. E eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e já deixando, se quiser deixar algum contato, né, para essas pesquisas, como nós falamos. Eu apenas gostaria de finalizar resumindo esse assunto, né, como um assunto de relevância extremamente importante, né? Na minha opinião, eu também acho que essa tecnologia de produção de adubos organominerais, ela traz consigo um fator muito importante, que é o uso da matéria orgânica, né? Na medida em que essa matéria orgânica é incorporada ao solo, nós estamos aí criando um ambiente mais favorável, não apenas
no que diz respeito à melhoria da eficiência agronômica dos fertilizantes, mas principalmente dando aí uma oportunidade para se melhorar a diversidade biológica, para você ajudar nessa atividade biológica de forma muito significativa, e isso tudo certamente resulta em ganhos de produtividade. Então é uma tecnologia antiga, velha, mas que nesse momento a gente passa a dar o seu devido valor e criando aí uma oportunidade espetacular, alternativa na fertilização da maioria das culturas. Professor Gaspar, muitíssimo obrigado. O objetivo é exatamente esse. O que nós desejamos com essa websérie é desmistificar tudo isso que permeia essa tecnologia, esse sistema do organomineral, que a gente possa trazer pessoas, personagem, especialista como o senhor, para a gente tratar dessa desmistificação do organomineral. Nosso muito obrigado. Vou ficando por aqui, o senhor quer fazer uma consideração final aí? Não, só agradecer a oportunidade, né? Dizer que a gente considera esse tipo de adubo muito importante, muito relevante no sistema de produção, em particular do sistema de produção de cana-de-açúcar. Este foi mais um programa da websérie Segredos do Solo da AgroCP. Até o próximo episódio. Valeu!